Abacuque capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Quem achou diz amém. Quien encontró dice amén. Quem não achou diz ai de mim. Quien no encontró dice ay de mí. Abacuque capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2. Habacuc capítulo 3 en el versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O livro de Abacuque, a profecia de Abacuque, El libro de Habacuc, la profecía de Habacuc, aconteceu em meio ao cativeiro babilônico. pasó en medio del cautiverio babilónico. Estava havendo apostasia Estaba habiendo apostasía em Judá, en Judá. na época do reinado de Manassés En la época del reinado de Manasés e do rei Joaquim. y del rey Joaquim, Israel Israel havia apostatado da fé, se había apostatado de la fe, da lei de Deus, de la ley de Dios. se esfriado, Se quedó fría, seguido outros deuses, siguió a otros dioses, seguido o pecado. siguió al pecado. Então o juízo era inevitável. Entonces el juicio era inevitable. Judá é invadida pelos caldeus, Judá es invadida por los judeos, levada ao cativeiro na Babilônia, llevado al cautiverio en Babilonia. e por ali ficam mais de 70 anos. Y ahí se quedan por más de 70 años. E no capítulo 3, Y en el capítulo 3, Abacuque escreve a sua oração, Habacuc escribe su oración. e ele diz: aviva, ó Deus, Y él dice, aviva, oh Dios, a tua obra. tu obra. Eu quero falar essa noite Yo quiero hablar esta noche sobre avivamento. sobre avivamiento. Nós necessitamos de um avivamento. Nosotros necesitamos de un avivamiento. O mundo precisa de um avivamento. El mundo necesita A de un igreja avivamiento. precisa de um La avivamento. iglesia necesita de un avivamiento. Por que nós necessitamos de um avivamento? ¿Por qué necesitamos de un avivamiento? O que significa um avivamento? ¿Qué significa el avivamiento? Despertamento, El despertar, arrependimento, arrepentimiento, voltar-se a Deus, volverse a Dios, voltar-se às Escrituras, volverse a las escrituras, voltar-se à palavra de Deus, volverse a la palabra de Dios, voltar-se à doutrina bíblica, volverse a la doctrina bíblica, conversões. conversiones. Avivamento significa Avivamiento significa salvação, salvación, fé fe e arrependimento. y arrepentimiento. Por que necessitamos de um avivamento? ¿Por qué necesitamos de un avivamiento? Porque o mundo está morrendo. Porque el mundo está muriendo. Preste muita atenção. Prestame mucha atención. Pessoas estão doentes, Personas están enfermas, estão morrendo. se están muriendo. A política está corrompida. La política está corrompida. Os meios de comunicação corrompidos. Los medios de comunicación corrompidos. Mídia. Media. As pessoas estão loucas. Las personas están locas, Estão desesperadas. están A desesperadas. família está destruída. La familia está destruida. Casamentos estão destruídos. Casamientos están destruidos. Divórcio. Divorcio. Adultério. Adulterio. Pornografia. Pornografía. Pedofilia. Pedofilia. Toda sorte de males Toda suerte de maldad está sobre esse mundo. está sobre este mundo. Tragédias, Tragedias, acidentes, accidentes, drogas, drogas, homossexualismo, homosexualismo, lesbianismo, lesbianismo, suicídio, suicidio, depressão, depresión, doenças na alma, enfermedades en la doenças alma, na mente, enfermedades en la mente, doenças no coração, enfermedades en el doenças corazón, no corpo, enfermedades en el estão cuerpo. assolando Están asolando todo ser humano da terra. todos los seres humanos de la tierra. E se não fosse pior, Y si no fuera peor, esse não é o maior problema, este no es el mayor problema. que o mundo está sendo destruído, Que el mundo está siendo destruido, que as pessoas estão destruindo. que las personas están destruidas. Esse não é o maior problema. Este no es el mayor problema. Que você sai na rua Que usted sale en la calle e olha para um homem, y miras a un hombre, não sabe se é homem no sabes si es hombre ou se é mulher. o si es mujer. Você olha uma mulher, Usted mira a una mujer, não sabe se é mulher no sabe si es mujer ou se é homem. o si es hombre. Isso não é a pior coisa que está acontecendo. Esto no es lo peor que está pasando. Sabe qual é a pior coisa? ¿Sabes cuál es la peor cosa? É que milhões, Es que millones milhões se estão indo ao inferno. están yendo al infierno.
estão perdendo sua salvação, están perdiendo su salvación, estão mortas espiritualmente, están muertas espiritualmente, estão servindo a Satanás, están sirviendo a Satanás, estão completamente perdidas. están completamente perdidas. Eu acho que você não entendeu. Creo que usted no entendió. Quanto vale uma alma? ¿Cuánto vale una alma? Uma. Una. Um porteiro de prédio, Un portero de un predio, um analfabeto, un analfabeto, um africano que ninguém conhece, un africano que nadie conoce. uma alma. Una alma. Quanto vale? ¿Cuánto vale? Mais do que o mundo inteiro. Más que el mundo entero. Nem ouro, Ni oro, nem prata ni plata pode pagar uma alma. puede pagar una Uma alma. só. Una sola. Das 7 bilhões que tem no mundo. De las 7 billones que hay en el mundo. Sabe quanto vale uma alma? ¿Sabes cuánto vale una alma? O sangue de Jesus. El sangre de Jesús. Então, quando eu digo que elas estão indo para o inferno, Entonces cuando digo que ellas están yendo al infierno, pode ser tua mãe, puede ser tu madre, teu pai, tu padre, teu filho, tu hijo, seus parentes, tus parientes, amigos, amigos, podem estar indo para o inferno. puede estar yendo al O infierno. que significa ir ao inferno? ¿Qué significa ir al infierno? Vão ficar lá 10 dias? Se van a quedar ya 10 días, Um ano? un año, 100? 100, 1 milhão de anos? 1 millón de años, 1 bilhão? 1 billón. Não, No, toda a eternidade, toda la eternidad, séculos dos séculos, siglos de los siglos, milênios e milênios, milenios y milenios, sem fim. sin fin. Isso é o inferno. Esto es el infierno. Você já imaginou sua mãe? ¿Usted ya imaginó tu madre? 1 milhão? 1 millón, 1 bilhão? 1 billón, Uma eternidade una eternidad no inferno. en el infierno. Seu pai, Tu padre, sua mãe, tu madre, filho, hijo, amigos, amigos, no inferno. en el infierno. Mas isso não é o pior. Pero esto no es el peor. Deus se preocupa Dios se preocupa tanto com a sua mãe, tanto con tu madre, pai e filho, padre e hijo, como aquele africano, como aquel africano, indiano, indiano, indigente, indigente, que você não conhece. que usted no conoce. E tanto um quanto o outro Y tanto uno como el otro podem estar indo pueden estar yéndose para o inferno. al infierno. Isso deveria tirar seu sono. Esto debería quitar tu sueño. Talvez você mesmo, Tal vez usted mismo, que entrou aqui, que entró aquí, não está salvo. no está salvo, Pode estar indo para o inferno. puede estar yéndose al infierno. E nada mais tem Y importância nada más tiene que importancia. vale o homem ganhar o mundo inteiro ¿Qué vale al hombre ganar el mundo entero e perder a sua alma. y perder su alma? A salvação La salvación é a coisa mais importante es la cosa más importante que homem pode que ter. un hombre puede tener. Mas o mundo inteiro Pero el mundo entero está perdendo a salvação. está perdiendo la salvación. Por isso necessitamos de um avivamento. Por esto necesitamos un avivamiento. Por isso precisamos nos despertar, Por eso necesitamos despertarnos. acordar. Despertarnos. Por que mais precisamos de um avivamento? ¿Por qué más necesitamos un avivamiento? Primeiro, porque o mundo está perdido. Primero, porque el mundo está perdido. Segundo, Segundo, porque estamos no tempo do fim. porque estamos en el tiempo del fin. Jesus está às portas. Jesús está a las puertas. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. É o tempo do fim. Es el tiempo del fin. Por isso precisamos de um avivamento. Por eso necesitamos un avivamiento. O que tem a ver, pastor? ¿Qué tiene que ver, pastor? O avivamento Un avivamiento com a volta de Jesus. con la vuelta de Jesús. Quer saber, ¿Quieres saber? sinceramente, Sinceramente, se não houver um avivamento si no hay un avivamiento antes de Jesus voltar, antes que Jesús vuelva, ele não vai levar ninguém, Él no va a llevar a nadie, porque a maioria não está salvo. porque la mayoría no está a O salvo. Filho do Homem, El Hijo del Hombre, quando voltar, cuando vuelva, achará fé na terra? ¿encontrará fe en la tierra? Por isso precisamos de um avivamento. Por eso necesitamos un avivamiento. Acordar. Despertarnos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Ni el todo que me dice Señor, Señor, entrará no reino dos céus, entrará en el reino de los mas cielos, só aquele que faz a vontade do meu Pai. pero solo aquel que hace la voluntad de mi Nem Dios. nem todos os de Israel Ni todos los de Israel são verdadeiramente son verdaderamente israelitas. israelitas. Pastor, já temos avivamento. Pastor, ya tenemos avivamiento. Milhões se convertendo. Millones se No mundo convirtiéndose inteiro. en el mundo entero. Carismáticos. Carismáticos. Pentecostais. Pentecostales. Neopentecostais. Neopentecostales. Profecias. Visão. Visiones. Revelação. Revelaciones. Unção do riso. Unción del rizo.
unções, unciones, moveres proféticos, moveres em proféticos todo o planeta. en todo el planeta. Isso não é avivamento, Esto no es avivamiento, isso é apostasia. esto es apostasía. Por que mais precisamos de um avivamento? ¿Por qué más necesitamos un avivamiento? Terceiro, Tercero, porque a igreja dorme, porque la iglesia está durmiendo, porque está corrompida, porque está corrompida, porque não há garantia de salvação nela. porque no hay garantía de salvación en ella. Aliás, nunca houve garantia de salvação na igreja. Además, nunca hubo garantía de salvación en la A iglesia. garantia da salvação La garantía de la salvación está em Cristo está en Cristo e não na igreja. y no en la iglesia. Por que precisamos de um avivamento? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque a única esperança da terra, Porque la única esperanza de la porque a tierra, única esperança do ímpio, porque la única esperanza del porque a limpio, única esperança do povo porque la única esperanza del pueblo é o Cristo es el Cristo que habita que habita na igreja. en la iglesia. Mas essa está dormindo, Pero esta está durmiendo, está se esfriando, se está enfriando, está se aliançando com o mundo, se están alianzando con el mundo, políticos, mídia, media, TV. televisión. O pecado entrou, El pecado entró, falsa doutrina, falsa doctrina, falso evangelho, falso evangelio, falsa teologia, falsa teología, está matando está matando a igreja. a la iglesia. Ela está como nos dias Ella está como en los días de Abacuque, de Habacuc, ela está como nos dias está como en los de días Jeremias, de Jeremías, Ezequiel, Ezequiel, Daniel, Daniel, está como nos dias está como en los días de Elias. de Elías. Acabe está governando, Acabe está gobernando, casado com Jezabel, casado con Jezabel. o ídolo Baal El ídolo Baal está sendo erguido, está siendo levantado, está sendo adorado está siendo adorado dentro da igreja. dentro de la iglesia. Pastor, não diga isso. Pastor, no diga esto. Sim, eu digo. Sí, digo. Meu irmão, você não tem ideia Mi hermano, usted no tiene idea o que tem acontecido lo que está pasando nos bastidores en los bastidores de muitas igrejas. de muchas iglesias. Pecado, Pecado, lavagem de dinheiro, lavado de dinero, adultério, adulterio, fornicação, fornicación, satanismo, satanismo, ocultismo, ocultismo, ganância, ganancia, depravação. depravación. Tudo que eu sei Todo lo que yo sé e que você sabe y que usted sabe é só a ponta es solo la punta do iceberg. del iceberg. Por isso precisamos de um avivamento Por esto necesitamos de un avivamiento urgente. urgente. Todos nós Todos nosotros estamos marcados estamos marcados por esse tempo, por este tiempo, essa nação, esta nación, a América. América. Você sabe muito bem disso. Usted sabe muy bien de Há esto. muitos anos Há muchos años se apostatou da fé, se apostató se de la fe, esfriou, se enfrió e toda a sorte y toda la suerte de elementos estranhos de elementos extraños estão dentro están do adentro corpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. Isso que você vê aí fora Esto que usted ve allá afuera não é igreja, no es la iglesia, não é evangelho, no es el evangelio, não é cristianismo. no es cristianismo. Heresias, Herejías, blasfêmias, blasfemia, falsa doutrina. falsa doctrina. Mas eu encontro outra coisa Pero yo encuentro otra cosa que me faz que me hace clamar por um avivamento. clamar por un avivamiento. As pessoas boas, Las personas buenas, honestas, honestas, sinceras, sinceras, puras, puras, retas, rectas, mas ignorantes. pero ignorantes. Não conhecem a Bíblia, No saben de la Biblia, a doutrina, la doctrina, a teologia, la teología, as escrituras. las escrituras. Então são boas, Entonces son buenas, mas não oferecem muito perigo pero no ofrecen ningún peligro a Satanás, a Satanás, ao mundo, al mundo, a esse sistema. a este sistema. É necessário Es os necesario humildes, los humildes, sinceros, sinceros, bons buenos, saírem salgan da de ignorância la ignorancia e conhecerem y conozcan o evangelho bíblico, al evangelio bíblico, teológico, histórico, verdadeiro, verdadero, para que assim para que así venha venga o avivamento. el avivamiento. E como se inicia um avivamento? ¿Y cómo se inicia el avivamiento? Como começa? ¿Cómo empieza? Porque tantos buscam e não conseguem. Porque tantos buscan y no consiguen. Oram,
oran, jejuam, ayunan, fazem campanhas, hacen campañas, trazem pregadores de fora, traen predicadores de fazem afuera, campanhas de avivamento hacen campañas de avivamiento e não ocorre. y no ocurre. Tentamos de todas as formas, Intentamos de todas las maneras, choramos, lloramos, investimos dinheiro, investimos dinero, propaganda, propaganda, cartazes, cartazes, pregadores, predicadores, envolvemos a igreja inteira. y volvemos toda la iglesia. Cadê o avivamento? ¿Dónde está el avivamiento? Onde estamos errando? ¿Dónde estamos equivocados? Por que não acontece? ¿Por qué no pasa? Você diz: Usted dice, ah, pastor, assim o avivamento. ay pastor, si hay un avivamiento. Já vi muitos. Ya vi varios. O avivamento de Pensacola, El avivamiento de Pensacola, o avivamento de Toronto, el avivamiento de o Toronto, avivamento de Benny el avivamiento de de Benny Hinn, Kenneth Copeland, de Kennedy Copeland, de Howard Brown. de Howard Brown. Já vi avivamentos. Ya vi avivamientos. Todos os lugares. En todos los Igrejas lugares. lotadas. Iglesias lotadas. Multidões. Derramar do Multitudes. Espírito. Derramar el Espíritu. Ah, aí está o avivamento. Ahí está el avivamiento. Isso não é avivamento. Esto no es avivamiento. Isso nunca foi avivamento. Esto nunca fue avivamiento. Nunca. Nunca. Como você me prova? Como usted me prueba. Não há pregação do evangelho. No hay predicación del Não há evangelio. doutrina. No hay doctrinas. Não há ensinança escriturística. No hay enseñanza escriturística. Não há palavra de Deus. No hay palabra de Dios. Somente pulos, Solamente saltos, gritos, profecias, profecías, visões, visiones, unções, e não há ensinamento. y no hay enseñamiento. Como isso pode ser um avivamento? ¿Cómo esto puede ser un avivamiento? Vou te dizer como é um avivamento. Te voy a decir cómo es un avivamiento. Quando o avivamento ocorre em uma igreja, Cuando el avivamiento ocurre en una iglesia, numa cidade, en una ciudad, numa nação, en una nación, toda a cidade, toda la ciudad, a nação la nación é afetada es afectada pelo avivamento. por el avivamiento. Por quê? ¿Por qué? O índice de criminalidade tem que cair. El índice de criminalidad tiene que caer. Consumo de drogas tem que cair. Consumo de drogas tiene que caer. Consumo de álcool tem que cair. Consumo de alcohol también tiene que caer. Frequência nos motéis tem que diminuir. Frecuencia en los moteles tiene que disminuir. Divórcio tem que diminuir. Divorcio tiene que disminuir. Mortes tem que diminuir. Muertes tiene que disminuir. Crimes tem que diminuir. Crímenes tiene que disminuir. Quando ocorre avivamento. Cuando ocurre el avivamiento. Agora esse avivamento aí, Ahora este avivamiento que que pasa, estão dizendo, que están está diciendo, aumentando os divórcios. está aumentando los divorcios, Aumentando os crimes. aumentando los crímenes, Aumentando o adultério. aumentando el adulterio, Aumentando a corrupção. aumentando la corrupción. Como pode isso ser avivamento? ¿Cómo puede ser esto Vê a avivamiento? história da igreja. Vea la historia de la O iglesia. avivamento do país de Gales. El avivamiento Na de Inglaterra. en la Inglaterra. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, George Whitefield. George Whitefield, Veja. vea, John Wesley. John Wesley, Ivan Roberts. Ivan Roberts. As pessoas da cidade, Las personas de la ciudad, quando ocorria o avivamento, cuando ocurría el avivamiento, bares se fechavam. bares se cerraban, Ninguém bebia. nadie tomaba cerveza, Prisões ficavam vazias. prisiones se quedaban cerradas, Não havia crimes. no había crímenes, As pessoas caíam no chão, las personas se caían en el suelo, mas não rolando pero no dándose vuelta e rindo, y riéndose, mas caíam no chão pero se caían en el suelo com a convicção do pecado, con la convicción del pecado, clamando por misericórdia, clamando por misericordia, vendo que são pecadoras. viendo que son pecadoras. Isso é avivamento. Esto es avivamiento. Não se engane. No te engañes. Por que não acontece o avivamento verdadeiro, pastor? ¿Por qué no pasa el avivamiento verdadero, pastor? Porque nós mesmos, Porque nosotros mismos, eu, yo, você, usted, sinceros, sinceros, queremos a conversão queremos las de conversiones pecadores, de pecadores, a salvação la salvación dos homens, de los hombres, da cidade. de la ciudad. Quem dera ¿Quién nos da la oportunidad? a América América se dobrasse se doble a Jesus Cristo. a Jesucristo. Quem dera ¿Quién nos da la oportunidad? os políticos, Los políticos, Hollywood, Hollywood, atores, actores, atletas, atletas, famosos famosos, se dobrassem se doblen a Jesus a Cristo. Jesús. Por que não ocorre? ¿Por qué no ocurre? Porque a maneira que buscamos Porque la manera que buscamos está errada. está equivocada. A maneira que entendemos La manera que entendemos o avivamento el avivamiento é errada. es equivocada. Quando começou o avivamento? ¿Cuándo empezó el avivamiento? O primeiro grande avivamento. El primer gran avivamiento. Atos capítulo 2 Hechos capítulo 2 narra
narra o maior avivamento el mayor avivamiento que a terra já conheceu. que la tierra ya conoció. Então você entende Entonces usted entiende que o avivamento que el avivamiento começou em Atos 2, empezó en Hechos 2, com o derramar do Espírito. con el derramar del Espíritu. É assim que você entende. Es así como usted O entiende. avivamento começa então El avivamiento empieza entonces com o derramar do Espírito. con el derramar del Espíritu. Errado. Equivocado. Não foi em Atos 2 que começou. No fue en Hechos 2 donde empezó. O avivamento não começa El avivamiento no empieza com o derramar do Espírito. con el derramar del Espíritu. Você está enganado Usted está se engañado. pensa assim. Si piensa así, Aliás, además, todo mundo todos pensa piensan que o avivamento começa que el avivamiento com o empieza derramar do Espírito, con el derramar del como Espíritu, foi em Atos. como fue en Hechos. Por isso estamos vendo Por eso estamos viendo derramar do Espírito derramar el Espíritu em todo mundo, en todo el mundo, mas não há avivamento. pero no hay avivamiento. Estranho, não? Es extraño, ¿no? Então nós somos enganados Entonces somos por esse engañados falso por este falso avivamento. avivamiento. Onde então o avivamento começa? ¿Dónde entonces el avivamiento empieza? Não começou em Atos, No empezó en Hechos, começou com os evangelhos, comenzó con los evangelios, começou com Jesus Cristo. comenzó con Jesucristo. Sabe como que o avivamento começa? ¿Sabes cómo el avivamiento Com a empieza? pregação do evangelho, Con la predicación del com a evangelio, palavra de Deus, con la palabra de com Dios, o ensinamento bíblico, con el enseñamiento bíblico, com a doutrina bíblica. con la doctrina É bíblica. assim que Es começa así como o empieza avivamento. el avivamiento. E por que estamos falhando? ¿Y por qué estamos fallando? Estamos esperando o Espírito Santo Estamos esperando el Espíritu Santo descer que se baje sem a pregação, sin la predicación, sem ensinar o povo, sin enseñar al pueblo, sem o evangelho. sin el evangelio. Não pode haver avivamento No puede haber avivamiento sem primeiro sin primero a pregação la predicación do evangelho. del evangelio. Vou te dar um exemplo. Te voy a dar un ejemplo. Em 1500 En 1500 estava tendo um período de apostasia. estaba habiendo un periodo de apostasía. Era a época medieval, Era la época medieval, considerado tempo das trevas. considerado el tiempo de las tinieblas. A igreja romana La iglesia romana se apoderou de todo o sistema religioso se apoderó de todo el sistema religioso do mundo. del mundo. Paganismo, Paganismo, missa, misas, adoração a Maria, adoración a María, ídolos, ídolos, imagens, imágenes, toda sorte de heresias, toda la suerte de herejías, esfriamento, enfriamiento, escuridão, oscuridad, trevas, tinieblas, inquisição inquisición e milhares y millones indo ao inferno. yéndose al infierno. Deus levanta um homem, Dios levanta un hombre, Martinho Lutero, Martín Lutero, prega na catedral de Wittenberg, predica en la catedral de Wittenberg, prega as 95 teses. predica las 95 tesis. Não é predica, está errado. Não é predica. Prega com martelo. Clava, perdón, Clava as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Começa então Empieza entonces um avivamento. un avivamiento, Tempo das luzes. tiempo de las luces. Todos despertam. Todos se despiertan, Vão ao evangelho. se van al evangelio, Convertem-se. se convierten, São salvos. son salvos, Se arrependem. se arrepienten Dos pecados. de los pecados. Agora eles sabem Ahora saben que a salvação que la salvación vem pela fé. viene por la fe, A justificação la justificación que leva à salvação que lleva a la salvación não vem por obras, no viene por obra, vem pela fé. viene por la fe. Então há um avivamento, Entonces hay un há um avivamiento, hay un despertamento. despertamiento. Centenas, Centenas, milhares, miles, milhões millones são salvas, son salvos, se convertem. se convierten. E até hoje y hasta hoy nós somos frutos nosotros somos frutos do avivamento del avivamiento de Martinho de Lutero. Martín Lutero. Mas não foi No fue as orações, las oraciones nem o Espírito Santo y el Espíritu Santo que iniciou que inició ali allí o avivamento. el avivamiento. O que foi? ¿Qué fue? A reforma. La reforma. O que é reforma? ¿Qué es reforma? Todos estavam na ignorância. Todos estaban en la ignorancia. Oséias 4:6. Oseas O 4:6. meu povo Mi pueblo não são os ímpios. no son los impios. Meu povo, Mi pueblo. quem são? ¿Quiénes son? A igreja. La iglesia. O Israel. Israel. A minha igreja Mi iglesia se perde se pierde por falta por falta de conhecimento. de conocimiento. Então,
Entonces, para haver o avivamento, para que haya un avivamiento, Lutero levou ao povo llevó al pueblo conhecimento, conocimiento, reforma bíblica, doutrinária, teológica, enseñamientos, instrução, leitura, tradução da Bíblia, traducción de la para a Biblia língua alemã, a la lengua alemana, predicação do evangelho evangelio verdadeiro. Primero, Depois veio o avivamento. vino el avivamiento. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? Sem isso não pode haver avivamento. Sin esto no hay avivamiento. Conhece João 8, ¿Conoces Juan 8, versículo 32? versículo 32? Conhece? ¿Conoce? E conhecereis a verdade, Y conocerán la verdad, e a verdade vos libertará. y la verdad vos libertará. Mundo perdido, Mundo perdido, pecadores, pecadores, prostitutas, prostitutas, drogados, drogados, políticos, políticos, ateus, mormons, testemunhas de Jeová, testemunha de Jehová, testigo de Jeová. testigo. Eu ensinando el paraguaio, vê se pode. És uma benção. Só sei isso também, não sei mais nada. Todos perdidos, cristianos, evangélicos, perdidos. O que vai salvá-los? Derramar do Espírito, unções, poder. Não. A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Libertará os pecadores, os mormons, as prostitutas, os cegos, os doentes. É a verdade, é a palavra, é a doutrina, é a teologia, é o ensinamento que liberta, que cura, que transforma, que salva. Não é a unção sem conhecimento. Já meditou nesse versículo? ¿Ya meditaste en este versículo? Conhecereis a verdade, Conocerás la verdad, e a verdade y la verdad vos libertará. vos libertará. Que verdade é essa? ¿Qué verdad es esta? Não está dizendo, conhecerei a unção, No está diciendo, conhecerei o poder, conocerá el poder, conhecerei a profecia, conocerá la profecía, conhecerei o milagre. conoceré la- Não, conhecerei conoceré a verdade, la verdad. a palavra. La palabra É ela es ella que vai fazer que vai hacer a América se dobrar que se doble a Cristo a Jesus. Cristo Jesús. Lembre-se disso. Recuérdate de esto. Quantos estão entendendo? ¿Cuándo están entendiendo? Diz amém. Amén. Ano que vem, regressarei à América e predicarei a palavra de Deus em espanhol, ok? Estou aprendendo. Por enquanto é portunhol, português e espanhol. Portunhol. Assim poderei pregar com mais poder, ok? Predicar com mais poder. O que acontece ¿Qué pasa com esses falsos avivamentos? con estos falsos avivamientos? Presta muita atenção. Presta mucha atención. Pessoas vêm, Personas vienen, se convertem, se convierten, batizam, bautizan, igrejas crescem. iglesias crecen. Há despertar Hay un despertar pequeno, pequeño, mas há. pero hay. Mas você já notou Pero usted ya notó que logo passa? que después rápido pasa. Os irmãos começam a se desviar. Los hermanos se empiezan a desviar.
começam a sair da igreja. empiezan a salir de la iglesia. Ou permanecem, O permanecen, ficam na igreja, se quedan en la iglesia, mas não se convertem. pero no se convierten. Fumam escondido, Fuman escondidos, bebem escondido, toman escondido, pornografia, pornografía, traem a mulher. le ponen los cuernos a las mujeres. É esse tipo de avivamento Este tipo de que está avivamiento aí. que hay. Por que não prende o pecador? ¿Por qué no prende al pecador? Por que não transforma? ¿Por qué no transforma? Por que logo passa? ¿Por qué luego pasa? Porque não tem palavra, Porque no hay palabra, não tem teologia, no hay teología, não tem doutrina. no hay doctrina. Então não pode ser sustentado Entonces no puede ser por sustentado muito tempo. por mucho tiempo. São fogos de artifício, Son fuegos de artificio, passam rápido, pasan rápido, só barulho. solo ruidos. A palavra diz: La palabra dice, e sustentando todas as y coisas sustentando todas las cosas pela palavra por la palabra do seu poder. de su poder. Uma igreja, Una iglesia, um cristão un cristiano, só pode ser sustentado solo puede ser pela sustentado palavra por la e palabra não pelas unções. y no por las misiones. No livro de Atos, En el libro de Hechos, onde ocorreu donde o ocurrió maior avivamento el mayor avivamiento da história, de la historia, está escrito está escrito 29 vezes: 29 e veces, pregaram a palavra de Deus, y predicaron la palabra e de Dios, pregaram a palavra de Deus, y predicaron la e palabra de Dios, pregaram a palavra de Deus. y predicaron la palabra de Dios. Esse foi o segredo Este fue el secreto do avivamento del avivamiento de Atos. de Hechos. Porque você diz Porque usted dice que o avivamento que el avivamiento não começou no empezó em Atos 2, en Hechos 2 e sim no Evangelho. y sin el Evangelio. Veja só, Vea esto. eu disse Yo dije que o avivamento que el avivamiento começa com a palavra. empieza con la palabra. O avivamento El avivamiento veio vino pelas mãos dos discípulos, por las manos de los discípulos, dos apóstolos. los apóstoles. Antes de Atos, Antes de Hechos, ficaram 3 anos e meio se quedaron 3 años y medio andando com Jesus. andando con Jesús. O que eles estavam fazendo ¿Qué ellos estaban haciendo com Jesus? con Jesús? Quem é Jesus? ¿Quién es Jesús? O verbo de Deus, El verbo de Dios, a palavra de Deus. la palabra de Dios. Estavam aprendendo Estaban aprendiendo o santo evangelho. el santo evangelio. 3 anos e meio 3 años y medio aprendendo doutrina, Aprendendo doutrinas. aprendendo palavra, Aprendendo palavra. aprendendo hermenêutica, aprendiendo hermenéutica, aprendendo teologia, aprendiendo teología, aprendendo a graça, aprendiendo la gracia, ensinança. enseñanza. Com 3 anos e meio. 3 años y medio. Primeiro, Él, a palavra encarnada, la palabra encarnada, andando o dia todo, todo el día, 3 anos e meio, 3 años y medio, com os discípulos. con los discípulos, É ao mesmo tempo al mismo de uma tiempo, faculdade. de una facultad, Fizeram uma faculdade hicieron una facultad bíblica, bíblica, escriturística, Escriturística, evangelística, evangelística, doutrinária, doutrinária, com Jesus. com Jesus. Primeiro, depois em Atos, Después en Hechos, veio derramar. vino a derramar. Isso é avivamento. Esto es avivamiento. Conversava com alguns irmãos Estaba hablando con unos hermanos aqui da América, aquí de América, os irmãos que nos receberam. los hermanos que nos recibieron. Disse a eles: Le dije a ellos, irmãos, hermanos, necessitamos de conhecimento. necesitamos de conocimiento. É muito pouco Es muy poco o que nós sabemos. lo que sabemos. Olha o mundo aí fora. Mira todo el mundo afuera. Olha o império das trevas. Mira el imperio de las Império tinieblas. econômico. Imperio económico. Corrupção. Corrupción. Heresias. Herejías. Como vamos enfrentar isso? ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Sem conhecimento, Sin conocimiento, sem poder, sin poder, sem palavra. sin palabra. Antes do avivamento, Antes del avivamiento, precisamos de um avivamento bíblico. necesitamos un avivamiento bíblico. Conhecimento sólido, Conocimiento sólido, bíblico, escriturístico, escriturístico, teológico, teológico. nos pastores, En los pastores, na igreja, en la iglesia, nos obreiros, en los obreros, nos pregadores. los predicadores. Necessitamos muito. Necesitamos mucho. Tenho investido muito Estoy invirtiendo mucho na minha congregação. en mi congregación. Livros, Libros, Bíblias Biblias de estudo, de estudio, literatura literatura cristã, cristiana, teologia,
teología, todos os membros, todos los miembros, dos mais velhos de los más viejos, aos mais novos, a los más jóvenes, dos mais inteligentes, de los más inteligentes, aos mais ignorantes, a los más ignorantes. estamos ensinando Estamos as enseñando escrituras, las escrituras, a história da igreja, la historia de la iglesia, o evangelho, el evangelio, a teologia, la para que sejam fortes, fuertes, robustos, inteligentes, sábios, para que não caiam, em qualquer heresia, para que não sigam, ventos de doutrina, para que não se impressionem, com qualquer unção, mas tenham os pés no chão, tenham uma base sólida, bíblica, escriturística. É isso que precisamos. Esto es lo que necesitamos. Lembre mais uma vez. Recuérdate más una vez. Oséias 4:6. Oseas 4:6. Meu povo, mi pueblo, se perde. Se pierde. Quem é que se perde? ¿Quién se pierde? Os ímpios? Los impios. Não. No. Meu povo. Mi pueblo. A igreja. La iglesia. É ela. Es ella. Que está se perdendo. Se está perdiendo. Por falta de conhecimento. Por falta de conocimiento. Qual? ¿Cuál? Acadêmico. Académico. Cultural. Cultural. Artístico. Artístico. Não. No. Conhecimento bíblico. Conocimiento bíblico. Oséias faz um apelo. Oseas hace un apelo. Volte ao conhecimento. Vuelva al conocimiento. Estude as escrituras. Estudia las escrituras. Deixa eu perguntar. Déjame preguntarte. Não precisa responder. No necesitas responderme. Quantos aqui não precisa responder? ¿Cuántos aquí? Já leram a Bíblia inteira uma vez? Ya leyeron toda la Biblia una vez. 2 vezes. 2 veces. 3 vezes. 3 veces. 4 vezes. 4 veces. 5 vezes. 5 veces. Há um jovem na minha igreja. Hay un joven en mi iglesia. 19 anos. 19 años. Já leu a Bíblia? Ya leyó la Biblia. 6 vezes. 6 veces. Uma criança. Una criatura. De 10 anos. De 10 años. Já leu a Bíblia? Ya leyó la Biblia. Uma vez. Una vez. Inteira. Completa. Já está lendo? Ya está leyendo. Pela segunda vez. Por la segunda vez. As senhoras. Hay señoras. Bem velhinhas. Bien viejitas. Já leram? Ya leyeron. Uma vez. Una vez. 2 vezes. 2 veces. 3 vezes. 3 veces. Estão lendo. Y están leyendo. Vão aos estudos. Se van a todos los estudios. Compram livros. Compran libros. Se interessam. Se interesan. Pelo conhecimento. Por el conocimiento. Você ministro da palavra. Usted ministro de la palabra. Pregador. Predicador. Cantor. Cantor. Músico. Músico. Presbítero. Presbítero. Obrero. Diácono. Diácono. Quantas vezes? ¿Cuántas veces? Por semana. Por semana. Estuda as escrituras. Estudia las escrituras. Quantas horas? ¿Cuántas horas? Por dia. Por día. Gasta tempo. Gasta tiempo. Com as escrituras. Con las escrituras. 5 horas. 5 horas. 4 horas. 4 horas. 3 horas. 3 horas. 2 horas. 2 horas. Ao menos 2 horas. Al menos 2 horas. Por dia. Por día. Quer avivamento? ¿Quiere avivamiento? Como? ¿Cómo? Chorando. Llorando. Não vem. No viene. Milhões choram. Millones lloran. A África chora. África llora. A Índia chora. India llora. Faz décadas Décadas. que eles choram. Que Não ellos há lloran. avivamento. No hay avivamiento. O que você faz? ¿Qué usted hace? Profetiza. 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 Visão. Visiones. Revelação. Revelaciones. Língua estranha. Lenguas extrañas. Cadê o avivamento? ¿Dónde está el avivamiento? Ele só pode vir da palavra. Él solo puede venir en la palabra. Eu creio nos dons. Yo creo en los dones. Eu creio no poder. Yo creo en el poder. Eu creio na unção. Yo creo en la unción. Creio nos milagres. Creo en los milagres. Mais do que tudo. Más que todo. Creio no poder. Creo en el poder. Creio na unção. Creo en la unción. Creio na glória. Creo en la gloria. Creio no fogo. Creo en el- Mas com conhecimento. Con conocimiento. Tem que haver conhecimento. Hay que haber conocimiento. A unção sem conhecimento. La unción sin conocimiento. Sabe o que é? ¿Sabe cuál es? Canhão Un cañón atômico. atómico. Nuclear. Nuclear. Sem alvo. Sin algo. Vai atirar para cima. Vas a tirarse arriba. Não resolve. No resuelve. A unção. La unción. O poder. El poder. O fogo. El fuego. Com conhecimento. Con conocimiento. É o mesmo canhão. Es el mismo cañón. Com alvo. Con un algo. Assim é o avivamento. Así es el avivamiento. O que acontece? ¿Qué pasa? Tradicionais. Tradicionales. A maior teologia, La mayor teología. a melhor teologia La mejor teología do mundo del mundo. vem dos tradicionais. Vienen los tradicionales. Presbiterianos, Presbiterianos. batistas, Bautistas. metodistas. Metodistas. A melhor literatura, La mejor literatura. melhor teologia, La mejor teología. melhor doutrina, Mejor doctrina.
Carlos Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, até os missionários, Hudson Taylor, William Carey, David Brainerd, John Calvino, Martin Lutero, todos tradicionais. É a melhor teologia. Mas eles têm receio do Espírito Santo. Não digo todos, mas a maioria. Tem receio da unção, do poder, do fogo. Então o avivamento não começa. Os pentecostais oram, jejuam, gritam, dão cambalhotas, se dan vueltas, rasgam o céu, rompen el cielo, fazem tudo, hacen todo, são fervorosos, piedosos, porém, pouco conhecimento. O avivamento também não vem. El avivamiento tampoco viene. Agora, quando eu junto doutrina, ortodoxia, teologia, conhecimento, com fervor, oração, jejum, ayuno, aí eu tenho o avivamento. Entendes? Não estou dizendo que um é certo e o outro é errado. Um é mais certo, o outro mais errado. Estou dizendo que precisa haver equilíbrio. É isso que precisamos. Tradicionais dizem pentecostais são loucos. Loucura. Muito barulho. Pentecostais dizem, os tradicionais, frios, geladeiras, fracos. Os dois estão errados. Precisamos do conhecimento deles. Eles precisam do fervor dos outros. Assim era Elias, João Batista, Jeremias, Paulo, Moisés. Muito conhecimento e muitos joelhos no chão. Aí vinha o avivamento. Quantos estão entendendo? Muito importante sabermos isso. É muito importante saber isto. Vamos investir no conhecimento. Vamos investir no conhecimento. Vou te dar um exemplo. Te vou dar um exemplo. O avivamento, preste muita atenção. Presta muita atenção. Ele é marcado pela conversão das pessoas. Preste atenção. Prestava atenção. Quando pessoas começam a se converter, serem salvas, se arrepender dos pecados, isso é avivamento. E como uma pessoa é salva? Como ela se converte? Como ela se arrepende? Como ela é salva? Efésios 2:6. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. A pessoa que crê, recebe a graça, chamada salvação. Então, para ter avivamento, presta atenção. Para ter avivamento, pessoas têm que se converter, serem salvas. Como elas se convertem? Pela fé. Correto? Se essa crer, essa, crerem, são salvas. Então, para elas serem salvas, eu tenho que levar elas a crerem. Levá-las à fé. Como eu levo? O que produz fé? Produce fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Por el oír. E o ouvir do quê? E el escuchar de quê? A palavra de Deus,
quando é pregada, leva a pessoa à fé, ao arrependimento, ela se converte, ela é salva, e aí temos o avivamento. O que produziu isso? A palavra de Deus. Isso não é avivamento, irmão. Esto no es avivamiento, hermano. A unção do lenço não é avivamento. La unción de... Por favor. Por favor. Por favor. Entenderam? ¿Entendieron? Ah, pastor. Ah, pastor. Agora eu sei. Ahora sé. Por que não tem avivamento? ¿Por qué no hay avivamiento? Porque elas não estão crendo. Porque ellas no están creyendo. Elas não creem. Ellas no creen. E como eu sei que elas não creem? ¿Y cómo yo sé que ellas no creen? Porque elas não estão ouvindo. Porque ellas no están escuchando. Ouvindo o quê? ¿Escuchando qué? O evangelho. El evangelio. Então eu posso estar num púlpito. Entonces yo puedo estar en un púlpito. Ver pregadores na TV. Ver a predicadores en la televisión. Eles pregam. Ellos predican. Pregam. E as pessoas não se convertem. Y las personas no se convierten. Por quê? ¿Por qué? Porque o que eles estão pregando não é o evangelho, não é a palavra, não é a sã doutrina, só o evangelho puro, genuíno, claro, autêntico, pode produzir arrependimento e fé no coração do pecador. Vou te dar um exemplo. Te voy a dar un ejemplo. Todos abram comigo em Romanos 10. Todos abran conmigo en Romanos 10. Toda a igreja. Toda la iglesia. Se você está gostando, diga glória a Deus. Si usted está gustando, diga gloria a Dios. Só um pouquinho da igreja está gostando. Solo un poco de la iglesia le está gustando. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Já estamos terminando. Ya estamos terminando. 00:59 eu termino. Las 12:59 termino. Como diz Josué Erion, não olhe no relógio. Como dice Josué Erion, no mires el reloj. Se você olhar no relógio, si usted mira el reloj, vou acrescentar mais 15 minutos. Voy a acrescentar más 15 minutos. Na mensagem. En el mensaje. Já foi 2 irmãos que olharam. Ya fueron 2 hermanos que meia hora. Es media hora. Romanos 10. Romanos 10. Veja isso como é forte. Vea esto como es fuerte. Versículo 1. Versículo 1. Hermanos, a boa vontade do meu coração, ser também el anhelo de mi corazón, e a minha súplica, y mi oración a Deus, a favor deles, es para salvación. Versículo 2. Versículo 2. Pode ler você. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Até aí. Presta muita atenção. Presta mucha atención. O apóstolo Paulo que está falando aqui. El apóstolo Paulo está diciendo acá. Ele está falando de quem? Él está hablando de qué? Dos judeus. De los judeos. Seus irmãos. Sus hermanos. Paulo era judeu. Paulo era judío. Fariseu. Israelita. E ele estava orando. Y él estaba orando. Pela conversão de Israel. Por la conversión de Israel. E o coração dele. Y su corazón. Está apertado. Está apretado. Então ele diz a Deus. Entonces él dice a Dios. Escuta. Senhor, estou orando. Estoy orando. Pela salvação de Israel. Por la salvación de Israel. Tem misericórdia deles. Tenga misericordia de ellos. Eles já tinham crucificado a Cristo. Ellos ya habían crucificado a Cristo. Matado o Messias. Matado al Mesías. Feito muitas coisas erradas. Hecho muchas cosas equivocadas. Mas Paulo estava orando por Pero Paulo estaba orando pela por conversão. Por sus conversiones. E Paulo então diz. Y Paulo entonces dice. Eu dou testemunho. Yo doy testimonio. Señor, que Israel, meus irmãos, mis hermanos, os judeus, los judíos, tem zelo, tengan celo, mas não tem entendimento. Pero no tienen entendimiento. Sabe o que isso significa? ¿Sabe qué esto significa? É muito forte. Es muy fuerte. Muitas igrejas, muchas iglesias, cristianos, evangélicos,
Pregadores, predicadores, ministérios, evangelistas, fuertes, poderosos, muitos irmãos, tienen celo, devoção, fervor, têm boa intenção, tienen buena intención, são humildes, sinceros, mas não têm entendimento. pero no tienen entendimiento. O que ele está dizendo? ¿Qué le está diciendo? Que se o zelo, Y si el celo, o fervor, el fervor, a fé, la fe, a igreja, la iglesia, o ministério, el ministerio, por melhor que seja, por mejor que sea, mais bem intencionado que seja, más bien intencionado que sea, se não tiver fundamento, si no tiene fundamento bíblico, teológico, doutrinário, é vão. Es vano. Como você diz isso? ¿Cómo usted dice esto? Israel, judeu, judío, morre pela sua fé. Muere por su fe. Nós não morremos. Nosotros no morimos. Judeu, ora horas e horas, jejua, ayuna, tem uma fé, tiene una fe poderosa, dá vida pela fé, da su vida por la dá fe, vida pela religião, da su vida por la religión, um árabe, muçulmano, suicida pela fé, por la fe, tem zelo, tiene celo, fervor, devoción, mas mataram Cristo, pero mataron a Cristo, sem fundamento, sem zelo, sin celo. Foram salvos? ¿Fueron salvos? Não. No. O que eu vejo hoje? ¿Qué yo veo hoy? Muitos corruptos, heresias, blasfêmias, muita coisa errada, muchas cosas equivocadas. Eu sei, yo sé, você sabe, usted sabe, está na cara, mas há um outro lado, pero hay otro lado, que é bom, que es bueno, piedoso, sincero, mas não tem conhecimento, pero no tienen conocimiento, estão crendo em coisas erradas, están creyendo en cosas equivocadas, cultura, tradição, estão crendo no que ouviram, en lo que escucharon, do outro que ouviu, del otro que escuchó, do avô, de los abuelos, do pastor antigo, del pastor antiguo, mas não é a escritura, pero no es la escritura, não adianta, no adelanta, não salva, no salva, Satanás não tem medo, Satanás no tiene miedo, não glorifica a Deus, no glorifica a Dios, é zelo, es celo, sem entendimento, sin entendimiento, é muito sério, es muy serio. Você já se perguntou, Usted ya se preguntó, o jeito que eu oro la manera que yo oro é bíblico? es bíblico, O jeito que eu prego la manera que yo predico é bíblico? es bíblico. A oração La oración sem conhecimento sin conocimiento não é ouvida. no es escuchada. Provérbios 8. Proverbios 8. Provérbios 28. Não precisa abrir, vou só citar. No hace falta que abra, solo voy a citar. Provérbios 28, 9. 28, 9. Presta muita atenção. Presta mucha atención. Como o conhecimento é importante. Como el conocimiento es importante. Yo, por muito tiempo, busquei muito a Deus. Busqué mucho a Dios. Muitas horas de oração. Muchas horas de oración. Fiz campanhas. Hice campañas. De orar 5 horas. Por día. Lleguei a orar. E um dia só. En un día. 10 horas. 10 horas. Seguidas. Fiz vários jejuns. Hice varios ayunos. 21 dias. Só com água. Solo con agua. 30 dias. Só com água. Solo con agua. Oração. Orava de tal maneira. Transpirava tanto. Que o chão da minha casa. Que el suelo de mi casa. Ficou marcado. Se quedó marcado. Os meus joelhos. Mis rodillas. No chão. En el suelo. O ácido. El ácido. Do meu suor. De mi marcou suor. O chão. Marcou el suelo. Muita devoção. Mucha devoción. Anos. Muito. Demasiado. Mas eu não tinha. Pero yo no tenía muito conhecimento. Mucho conocimiento. Entonces, não fui muito longe. No fui muy lejos. Não alcançava muita coisa. No alcanzaba mucha cosa. Era ignorante. Tinha zelo. Tenía celo. Boa intenção. Buena intención. Humildade. Mas não tinha conhecimento. Pero no tenía conocimiento. Não representava nada. No representaba nada. Para o diabo. Al diablo, para a sociedade, para o mundo, al mundo, para o pecador, al pecador. Chegava diante do pecador. Llegaba delante del pecador. Pecador dizia. El pecador decía. És louco? Es loco. Quando aprendi que precisava ter que necesitaba tener e o conhecimento, el conocimiento, pecador el pecador dizia a mim,
decía a mí, agora eu entendo. Ahora entiendo. O que você fala. Lo que usted dice. O que você diz. Lo que usted dice. É coerente. Es coherente. É correto. Es correcto. Agora eu me arrependo. Ahora me arrepiento. Porque o arrependimento. Porque el arrepentimiento. Vem pelo ouvir. Viene por el oír. O quê? ¿Qué? O não. No. O evangelho. El evangelio. Estou terminando, não fique nervoso. Estoy terminando, no te quedes nervioso. Então isso é muito sério. Entonces esto es muy serio. Se você tiver usted tiene zelo, sem conhecimento, sin conocimiento, a igreja é fraca. La iglesia es flaca. Irmãos não sabem de nada. Hermanos no saben de nada. Creem em tudo. Creen en todo. Tem uma unção ali? Hay una unción allí. Ali Deus. Allí Dios. Outra ali? Outra ali. Jeová está ali. Jeová está ali. Outro ali? Outro ali. Ali Jeová. Ali Jeová. Não sabem discernir. Não sabem discernir. Pastor, o Espírito Santo mostra. Pastor, o Espírito Santo muestra. Não, não mostra. Não, não mostra. É a palavra que mostra. É a palavra lá que mostra. Se o Espírito Santo mostrar algo, se o Espírito Santo mostra algo, sem o conhecimento da Bíblia, sem o conhecimento da Bíblia, não é o Espírito Santo. Não é esse o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado. O Espírito Santo, o Espírito Santo zela pela Escritura. Por la Escritura. Tudo que ele fala, todo o que ele diz, revela, faz, hace, passa pela palavra. Por la palavra. Olha só que interessante. Mira como é interessante. Se alguém não conhece a Escritura, se alguém não conhece a Escritura, nem a oração, é ouvida. É escutada. Provérbios 28:9 diz. Provérbios 28:9 diz: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, de escuchar a palavra, até sua oração, hasta su oración, é abominável. É abominável. Deus está dizendo, aqueles irmãos que oram, oram, choram, lloram, rolam, se dão vuelta, gemem, mas não conhecem a Escritura, não estão sendo ouvidos. Pastor, como você diz isso? Os católicos oram, choram, gemem, e eles são ouvidos? Por que não são? Porque não têm conhecimento. Creem numa mentira, numa cultura. Sabe o que é pior? Os evangélicos estão fazendo o mesmo. Os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. O que mais? Que mais? Alguém que não conhece a palavra, não pode ter fé. Não pode ter fé. Não, eu tenho fé sim. Não, eu tenho fé. Não, não tem. Não tienes. Se não conhece a palavra, não tem fé. Não tem fé. Pode ter fé em Buda. Pode ter fé em Buda. Maomé. Pode ter fé em Maria. Pode ter fé em Maria. Qualquer outra coisa. Menos em Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. A fé vem pelo conhecimento bíblico. Quem não tem conhecimento bíblico não pode ter fé. É impossível. Eles acham que tem fé. Muçulmanos, católicos, mormons, mas não pode ser fé. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Se há um cristão dentro da igreja que não estuda as Escrituras e diz tem fé, não tem fé, é mentiroso. Pastor, não diga isso. Não sou eu que estou dizendo. É Romanos 10, 17, que diz: não pode ter fé, não pode ter oração, não pode ter salvação. Isaías 8, versículo 20 diz: a lei e o testemunho. La ley y el testimonio. Se eles não falarem, se ellos no hablan, segundo esta palavra, nunca verão a alva. Verán la alba. Que alva? Que alba? A luz. La luz do dia. Del día. A luz. La luz. O sol. El sol. Da justiça. De la justicia. Cristo. O Salvador. El Salvador. Não vai chegar. No va a llegar. Aos pecadores. A los pecadores. Se não falarem. Si no hablen. Segundo. Essa palavra. Esta palabra. Quarto. Ministério. Sem palavra. Sin palabra. Nunca. Nunca. De jeito nenhum. De ninguna maneira. O que eu vejo?
Lo que veo. Ministros. Ministros. Obreiros. Obreros. Pregadores. Predicadores. Cantores. Cantores. Não sabem João 3,16. No saben Juan 3:16. Não sabem nada. No saben nada. Só sabem dizer. Solo saben decir. Senhor, Senhor. Señor, Señor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Você pergunta. Usted pregunta. O que é graça? ¿Qué es gracia? Graça. Gracia. O que é lei? ¿Qué es ley? Lei. Ley. Teologia. Teología. O que é hermenêutica? ¿Qué es hermenéutica? Exegese. Exegesia. Quando eu era pequeno, Cuando era pequeño, diziam para mim, me decían a mí, eu era católico, yo era católico, família católica. familia católica. Outros católicos Otros católicos diziam para mim, me decían a mí, não pode ler a Bíblia inteira. no podés leer la Biblia toda Quien la Biblia. lee, Quien lee fica louco. se queda loco. Vários anos Varios años eu tinha medo yo tenía miedo de ler a Bíblia inteira. de leer toda la Biblia. Depois eu li ela inteira Después, cuando leí toda ella entera e vi que eles estavam certos. y vi que ellos estaban correctos, Fiquei louco. me quedé loco. Você ficou louco. Usted se quedó loco. Jesus te deixou louco. Jesús te dejó loco. Mas não é isso que eu queria dizer. Pero no es esto lo que quería decir. A loucura que eles diziam La locura que decía era loucura mental. era locura mental. Anos. Años. Isso foi um tabu. Esto fue un Un tabú, dogma. un dogma. Eu li, Yo leí, não aconteceu nada. no pasó nada. Depois na igreja que eu converti, Después en la iglesia que me convertí, disseram para mim: me dijeron a mí, não faça teologia, no hagas teología, não estude esses livros. no estudie estos libros. Você vai se esfriar, Se va a enfriar. você vai perder o fervor, Usted va a perder el fervor. você vai ficar legalista. Usted se va a quedar legalista. Por anos Por años me afastei da teologia. corría la teología. Só ir ao monte, só ir ao monte, Me iba al monte, orar, orar, jejuar, ayunar, orar, orar, jejuar. ayunar. Teologia não, Teología no. vou me esfriar. Me voy a enfriar. Mentira. Mentira. Quando a gente fala Cuando decimos de teologia, de teología, história da igreja, historia de la iglesia, hermenêutica, hermenéutica, exegese, exegesia, muita gente diz não, mucha gente dice no. mentira. Mentira. Equilíbrio. Equilibrio. Lembra? ¿Te recordás? Como alguém pode ter ministério? ¿Cómo alguien puede tener ministerio? Como alguém pode pregar a ¿Cómo palavra? alguien puede predicar la Ser palabra? um pastor, Ser um pastor, músico, músico, evangelista, evangelista, missionário, misionário. se ele não dominar Si él no domina a palavra, la palabra, por isso temos aí por eso tenemos ahí hereges, herejes, seitas, seitas, sectas, loucos, locos, iglesias inteiras, ignorantes. ignorantes. Por quê? ¿Por qué? Líderes despreparados. Despreparados. E Paulo diz a Timóteo, Y Pablo dice a Timoteo, em 2 Timóteo 2,5: en 2 Timoteo 2:5, aquele que não milita, aquel que no milita, aquele que não luta, aquel que no lucha, segundo as regras, segundo las reglas, não pode ser coroado. no puede ser coronado. O que Paulo está dizendo? ¿Qué Pablo está diciendo? A carta de Timóteo La carta de Timoteo é uma carta pastoral, es una carta pastoral, ministerial. ministerial. Ele está tratando Él está tratando de um ministério. de un ministerio. Então ele está dizendo a Timóteo: Entonces le está diciendo a Timóteo, Timoteo, quem milita, ¿quién milita? quem luta, ¿Quién lucha? quem ministra, El que ministra, quem tem um ministério, el que tiene un ministerio, mas não é segundo a pero palavra, no es según la palabra, não pode ser coroado, no puede ser coronado, aprovado, aprobado, ter eficácia, tener eficacia, não terá no êxito. tendrá éxito. É isso que significa Esto es lo que significa essa passagem. este pasaje. Outro versículo diz, Otro versículo dice, 1 Timóteo 1 Timoteo 4,16: 4:16, Timóteo, Timoteo, olha que forte, mira qué fuerte, tem cuidado de ti mesmo estás cuidando de ti mismo e da doutrina, y de la doctrina, persevera nessas coisas, persevera en estas cosas, pois fazendo assim, porque haciendo así salvará salvarás tanto a ti mesmo tanto a ti mismo como aqueles como a aquellos que te ouvem. que te escuchan.
Olha o que ele diz, Timóteo. Mira lo que él dice, Timóteo. Tem cuidado da doutrina. Tenés cuidado da doutrina. Persevera nessas coisas. Perseverar nestas coisas. Que coisas? Que coisas? Persevera em estudar. Perseverar em estudar. Em conhecer. Em conhecer. Em ler. Em ler. Invista. Investir. Em você. Em usted. Porque senão não será salvo. Não será salvo. Nem você. Ni usted. Nem a tua igreja. Ni tu iglesia. É isso que está dizendo. Esto es lo que está diciendo. É muito sério. Es muy serio. O avivamento. El avivamiento. Só vem. Solo viene. Com o conhecimento da palavra. Con el conocimiento de la palabra. Talvez. Tal vez. Todas as mensagens. Todas las mensajes. Que eu pregar aqui. Que yo predico aquí. Serão sobre o avivamento. Serán sobre avivamiento. Talvez. Tal vez. A primeira parte hoje. La primera parte hoy. Depois falaremos. Después hablaremos. De oração. De oración. Do Espírito Santo. Del Espíritu Santo. E do pecado. Y del pecado. Para fechar. Para cerrar. O avivamento. El avivamiento. Mas talvez hoje. Pero tal vez hoy. Seja a parte mais importante. Sea la parte más importante. Mais séria. Más seria. Desse aniversário da igreja. Este aniversário da igreja. Um avivamento. Um avivamento. Bíblico. Bíblico. Começando primeiro. Empezando aqui. Estão entendendo? Estão entendendo? Para terminar agora. Para terminar agora. Todos abram comigo em 2 Timóteo. Todos abram comigo em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo aos Timóteos. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. De Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 16 e 17. Versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amém. Amém. O que Paulo diz aqui? O que Paulo diz aqui? Preste muita atenção. Preste muita atenção. Eu creio, irmão. Eu creio, irmão. Que foi Deus que marcou. Que foi Deus el que marcou. Esse congresso. Este congresso. Esse seminário. Este seminário. Esse aniversário. Este aniversário. Quando eu conversava com os irmãos, quando falava com os irmãos, eu dizia para os irmãos, eu lhe dizia aos irmãos, quando eu sou convidado, quando sou invitado a pregar, a predicar, eu oro e digo a Deus, Senhor, mais um pregador, mais um predicador, e mais uma festa, mais um evento, tantos já pregaram, tantos já predicaram, tantos já foram convidados, tantos já foram invitados, eu vou ser mais um, eu vou ser mais um, Senhor, não quero isso, Senhor, não quero isto, Senhor, ensina o teu povo, Senhor, ensina a tu pueblo, Senhor, marca teu povo, Senhor, marca tu pueblo, Senhor, transforma aquele lugar, Senhor, transforma Senhor, Senhor, eu não quero ser, a atração de 2011, o pregador, el predicador, badalado, famoso desse ano, deste ano. Senhor, não, Senhor. Senhor, não, Senhor. Quero subir naquele púlpito. Quero subir naquele púlpito. Como Ezequiel. No vale. De ossos secos. De ossos secos. Quero que as pessoas se constranjam. Se arrependam. Quero que elas chorem. Quero que elas te amem. Quero que elas amem as escrituras. Quero que elas chorem. Quero que elas vão aos quartos. Dobrem os joelhos. Comecem a chorar. Comecem a clamar. E digam: Senhor, me muda. Transforma-me. Liberta-me. Cura-me. Eu oro assim. Senhor, abre meu entendimento. Tira a dureza do meu coração. A rebeldia. A tradição. A religiosidade. A cultura. Me faz como uma criança. Inocente. Sincera. Pura. Que queira Deus
Deus. Que quiera Dios. Não quero pentecostal. Não quero tradicional. Assembleia. Batista. Não quero nada disso. Quero Deus. Quero Jesus. Quero Deus. Quero Jesus. Assim o avivamento vem. Así el avivamiento va a venir. Irmão, milhões estão indo para o inferno. Millones están yéndose al infierno. Não se conforme com a sua vida. No te conformes con tu vida. Pergunte a minha esposa. Pregunta a mi esposa. Não tenho dormido direito. No estoy durmiendo bien. Tenho transpirado todas as noites na minha cama. Estoy transpirando todas las noches en mi cama. Tenso. Nervioso. Todos os dias. Todos los días. Porque eu sei. Que Jesus está voltando. Que Jesús está volviendo. Que a igreja está perdida. Que la iglesia está perdida. Que meus familiares estão perdidos. Que mis familiares están perdidos. Que há membros na minha igreja. Que hay miembros en mi iglesia. Dificuldade. Con dificultades. Eu digo, Senhor. Yo digo, Señor. Ayúdame. Ayúdame. É muito sério. Es muy serio. A vida deles. La vida de ellos. As almas deles. Sus almas. Podem passar. A eternidade no inferno. La eternidad del infierno. Senhor. Ajuda-me. Ajuda o Brasil. Ajuda o Brasil. Ajuda a América. A Guatemala. O México. Honduras. Ajuda a África. Ajuda os pastores. Os obreiros. Os cristãos. Hermanos. Não estou aqui para ser popular. Irmão, vim dizer como Abacuque: aviva, ó Deus, a sua obra. Aviva a tua obra, Deus. Aviva tu obra, Deus. Por favor. Paulo diz que a Bíblia é inspirada. Que a Bíblia é inspirada. Mas não é só isso. Pero no es solo esto. Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada. Por Deus. Mas tem outra coisa. Pero hay otra cosa que nós estamos esquecendo. Que nosotros nos estamos olvidando. O texto diz. El texto dice. Que ela também é. Que ella también es. Suficiente. Você não precisa de campanhas. Você necessita de campanhas. Campanhas copiadas. Não precisa. Não precisa de objetos ungidos. Não necessita de objetos ungidos. Não precisa. Carro de som. Coche de sonido. Não precisa de elementos externos. A palavra é suficiente. É suficiente para trazer o avivamento, para ensinar crianças, adolescentes, jovens, senhoras, mães, pais, filhos, hijos, pastores, obreiros, todos os cristãos. Qual a sua dúvida? Qual é tua dúvida? Hoje, a palavra tem a resposta. Leia de dia, de noite, de manhã, leia todos os dias, estude, compre livros, estude teologia, doutrina. Sabe quem vai ser seu professor? ¿Sabe quién va a ser tu profesor? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Quando você não entender uma passagem, Cuando usted no entiende un pasaje, estude o texto. estudia el texto. Faça a exegese. Hace la exegesia. E peça o Espírito Santo. Y pedí al Espíritu Santo. Não me deixe cometer erro. No me dejes que cometa Por errores. Favor, Espírito Santo. Por favor, Espíritu Santo. Por que temos que estudar? ¿Por qué tenemos que estudiar? Já vou terminar. Yo voy a terminar. Não diga. No digas. Caramba, como este predicador demora. Como este predicador tarda. Por que temos que estudar? ¿Por qué tenemos que estudiar? Para não cometer erros. Para no cometer errores. Muitos cometem erro porque não estudam. Muchos cometen errores porque no estudian. O que é fazer a exegese? ¿Qué es hacer la exegesia? A Bíblia foi escrita. La Biblia fue escrita. Do original. El original. Hebraico e grego. Hebraico y griego. A língua hebraica. La lengua hebraica. E a grega. Y la griega.
Há muitas palavras que não existem na língua portuguesa. Hay muchas palabras que no existen en la lengua portuguesa. Então pode haver equívocos. Entonces puede haber equívocos. Para você saber Para que usted sepa a interpretação real do texto, del texto, você tem que fazer a exegese. Usted tiene que hacer la Tem que exegesis. buscar nos originais. Tiene que buscar en los originales. Outra coisa que ajuda. Otra cosa que ayuda. Você tem que ler a história da igreja. Usted tiene que leer la historia de la iglesia. Os reformadores. Los reformadores. Como eles interpretavam. Como ellos interpretaban. No longo. No largo. Desses 1500 anos. De estos 1500 anos. Quando você faz a exegese. Quando você faz a exegese. Estuda a história da igreja. Estuda a Os história grandes homens do passado. Los grandes hombres del pasado. Você chega à conclusão. Usted llega a la conclusión Que a interpretação daquele texto. Que a interpretação daquele texto é exatamente daquela maneira. Então você não comete erro. Então você não comete erros. Entendeu? Entendiste? Muita gente comete heresias. Muita gente comete herejias. Porque interpreta do jeito que quer. Porque interpreta da maneira que quer. Ou porque ouve outro interpretar. Ou porque escuta outro interpretar. Não é assim. Não é assim. Faça a exegese. Haga la exegesia. Olhe para a história da igreja. Mira a história da igreja. Veja os avivamentos passados. Mira os avivamentos passados. Então você chega à conclusão. Então você chega à conclusão que aquele texto que aquele texto é interpretado assim. É interpretado assim. Você está livre de heresias. Você está livre de heresias. Livre de seitas. Livre de seitas. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Sua igreja será forte. Sua igreja será forte. Seu casamento será forte. Seu casamento será forte. Seu ministério será forte. Seu ministério será forte. Sua vida cristã será forte. Sua vida cristã será forte. A educação dos seus filhos será forte. A educação de tu hijo será Seu forte. evangelismo será forte. Tu evangelismo Sua será oração forte. será forte. Tu oração será forte. Seus jejuns serão fortes. Tus ayunos serão fortes. Sua vida cristã tu vida cristiana será poderosa. Será poderosa. Então, teremos o avivamento. El avivamiento. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos a ponernos de pie.